Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário em que você está vendo esse vídeo, mas eu espero que ele seja útil para você. Antes de começar a falar, lembra de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, porque eu quero trazer muito mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Deixe sua opinião, vai ser importante para mim. Pois bem, eu vou falar com você hoje sobre o motivo pelo qual a gente usa estratégias de detox nos processos de emagrecimento. Para quem não sabe, eu tenho um programa de emagrecimento chamado Afina Mulher, que ajuda mulheres a emagrecerem, mantendo a sua vida social, comendo de tudo. E aí o que acontece? A gente acaba usando estratégias alimentares diferentes no meio do processo do Afina, e uma delas é a detox. Você vai entender agora como é que você pode usar essa detox para te ajudar a emagrecer, tá bom? E quais são os sintomas de um corpo intoxicado, então? Você deve conhecer alguém que chega em algum lugar que tem algum perfume, algum cheirinho mais forte, a pessoa já fica com o nariz entupido, já começa a espirrar. Alguém que tem uma enxaqueca que o médico não fala que não tem explicação, que deve ser estresse. Né? Uma pessoa que está sempre cansada, ou você mesma. Dores articulares também que não tem explicação. Problemas digestivos como azia, gases, queimação, estufamento, tudo isso pode ser sintoma de um organismo intoxicado. Você vai entender nos slides para frente por que a gente costuma ter esses sintomas. Né? Isso está tudo interligado. As próprias alergias, disfunção cognitiva, né? Então depressão, perda de foco, de memória, de concentração, tudo isso é sintoma de um organismo que precisa passar aí por uma faxina. E de onde vêm essas toxinas, né? Por que a gente tem que desintoxicar? A gente tem que desintoxicar porque o corpo está com lixo, né? Com toxina dentro dele. Quando eu digo lixo, gente, não estou me referindo à comida, tá? Estou me referindo, por exemplo, a agrotóxicos, pesticidas, produtos químicos contidos em embalagens plásticas, coisas assim, tá bom? Então, bom, essas toxinas elas podem ser produzidas internamente dentro do nosso próprio corpo por fungos, parasitas, bactérias. Então, a candidíase que muitas mulheres têm agora na época do verão, porque fica com o biquíni molhado por muito tempo, etc. Não é um negócio só único e exclusivo de mulheres, pode acontecer com todo mundo. E o único sintoma da candidíase não é a candidíase vaginal, não é o corrimento branquinho na calcinha. Tem um monte de coisas que a gente tem, de sintomas que aparecem no nosso corpo que podem ter relação com a candidíase, como, por exemplo, a vontade exagerada de comer doce. Muita gente não fala isso, mas pode ser um sinal de aumento de fungo, tá? Porque aí o fungo fica precisando de mais substrato, né, de mais glicose para ter a energia dele, e aí a gente acaba comendo por ele, a gente vira zumbi de fungo, tá? Parasitas, então vermes, antigamente era muito comum, né, gente? A gente fazer exame de fezes, os médicos pediam, a mãezinha dava pra gente o vermífugo lá, sei lá de quanto em quanto tempo. Hoje em dia a gente não vê, essa não é uma prática muito comum, né? E a partir do momento em que a gente fala para as pessoas, em que a gente tem a consciência de que precisa começar a comer mais comida de verdade, se isso não é higienizado direito, é bem provável que a gente consuma algum parasita. Se você não tá lavando, higienizando as mãos direito sem perceber, pode acontecer, tá, gente? Isso pode acontecer com qualquer um. Então, a gente tem que ficar muito de olho aí nesses bichinhos. E as bactérias, né? Bom, a gente já tem bactéria morando dentro da gente. Eu costumo dizer que o nosso corpo, aliás, é um universo, né? A Verônica não é só a Verônica aqui, eu sou eu com toda a minha comunidade de fungos, bactérias e coisas que tem aqui dentro. Você também, você tem bactérias boas e bactérias ruins, né? Entre aspas, porque bactéria não tem caráter, elas são boas ou ruins, dependendo do lugar onde elas estão, certo? Então elas sim podem produzir. Por que elas produzem essas toxinas? Seja porque você tomou um vermífugo e o fungo não, o parasita morreu ali e os destroços dele estão causando problemas no teu corpo, seja porque os fungos estão produzindo toxinas para se reproduzirem ou para se protegerem, seja porque as bactérias, tem umas bactérias que tem uns cabelinhos nelas, né, que a gente chama de LPS, e esse LPS ele é extremamente irritante para o nosso corpo, ele deflagra uma série de ações inflamatórias, etc., que eu não vou complicar agora a tua cabeça, mas só para você entender de onde é que vem essas toxinas internas, tá? Então, olha a importância que tem da gente cuidar da nossa saúde intestinal, da nossa microbiota intestinal, que muita gente ainda conhece como flora intestinal, tá? Como é que a gente cuida dela? Comendo comida boa de verdade, tá? A gente já vai falar sobre isso.
E as toxinas externas, elas vêm da alimentação da gente. Então, uma pessoa que tem uma alimentação muito rica em produtos ultraprocessados, né, em comidinhas de pacote que a gente compra no mercado, salgadecos, bolachecas, essas coisinhas todas, e embutidos, e refrigerantes e doces, tendem a ter. Porque pensa, ó, se você comer mais doce, você vai aumentar a produção de, você vai aumentar a proliferação de fungos. Então, você vai ter tanto a toxina do doce quanto a toxina dos fungos. Se você está comendo, por exemplo, muito salame, você está consumindo nitrito, nitrato, uma série de tranqueira de conservantes que eles põem lá dentro, né? Isso tudo vai deflagrar. E aí, dos medicamentos, por quê? A gente ingere medicamento para tratar o sintoma que uma doença está causando. Percebeu que eu não falei que o medicamento cura a doença, o medicamento cura o sintoma, né? Então, esse medicamento está causando o sintoma que essa doença está causando. Só que ele é uma substância química que o nosso corpo vai ter que metabolizar, vai ter que lidar com ela. Quem é que vai fazer isso? Por exemplo, o fígado, né? E o fígado vai começar a utilizar, então, minerais, vitaminas que a gente tem dentro do corpo para poder lidar com essas toxinas. Isso tem que ir para fora do corpo, não pode ficar lá para sempre, tá? Os agrotóxicos que a gente consome, porque infelizmente a gente não tem condições ainda, não é todo mundo que tem condição de fazer uma alimentação única e exclusivamente orgânica, então tem-se o consumo ali dos agrotóxicos, da poluição, né, gente? Olha, para viver longe de toxinas, eu acho que só se a gente vivesse numa bolha. E não daria para ser uma bolha de plástico, teria que ser uma bolha, sei lá, de vidro, tá? E ainda assim tem caminhos controvérsias. Então, as toxinas de embalagem, plástico, panela de alumínio, todas essas coisas, além dos cosméticos que a gente usa, maquiagem, shampoo, perfume, creme, que mais? Esmaltes, os produtinhos cheirosinhos que a gente usa em casa, sem mencionar ainda a toxina mental, né, que é rancinho que você guarda, que tudo isso deflagra no nosso corpo uma resposta inflamatória, uma resposta de que ele precisa se cuidar, precisa ir fazer uma faxina, digamos assim, tá? E aí, como a gente aqui está falando mais em nutrição, qual é o papel da alimentação, então, nesse processo de gerar toxina, né? Assim, ó, aquilo que eu estava contando para você. Consumiu excesso de alimentos ultraprocessados, que não tem fibra, né? Ou tem pouquíssima fibra, e a fibra que vai alimentar aquelas bactérias boas que moram no intestino, né? Além disso, ele tem muito corante, conservante, a pessoa ainda bebe pouca água, tudo isso vai promover, então, esse crescimento de fungos e bactérias. Esse supercrescimento de fungos e bactérias gera o que a gente chama de disbiose intestinal. É um nome chique, pomposo, para falar que está em desequilíbrio a população de bactérias, de fungos, lá dentro do seu intestino. A galera que tinha que estar sob cuidado, tá quietinha no canto dela, lá, a cândida, as bactérias ruins, começam a fazer a festa, se proliferar mais, porque está em desequilíbrio, porque a galerinha do bem estava sem comida e ficou fraquinha, tá? Essa desbiose intestinal, então, começa a aumentar a produção de toxinas. Isso vai causando o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, o teu intestino deveria ser como uma peneira, com os buraquinhos todos bonitinhos, do mesmo tamanho, só deixasse passar adiante o que passasse pelos buraquinhos da peneira. Essa produção de toxinas faz rombo nessas peneiras, né? É como se a gente pegasse a peneira de inox, assim, de repente, sei lá, enferrujasse ela a ponto de partir as fibras e ficassem uns buracos maiores. Então, você vai coar o alimento, o suco, passa os pedaços para dentro, sabe? Então, isso não devia acontecer. E aí, quando isso acontece, o que acontece? Alerta todo o nosso sistema imunológico, né? O nosso sistema imunológico fica maluco, certo? E aí ele começa a causar reações de alergia, de hipersensibilidade, a gente fica com o sistema imunológico estressado. E esse sistema imunológico estressado vai causando esses desequilíbrios imunes, hormonais, inflamatórios, e a gente tem o declínio da função digestiva com os sintomas, né? Se você tem um sistema digestivo que não está funcionando direito, você já não consegue absorver nutrientes que vão ser importantes para conseguir colocar essas tranqueiras toda para fora, tá bom? Essas toxinas. A relação com a obesidade, então, é assim, ó. A maioria dessas toxinas, elas são lipossolúveis, ou seja, elas têm um love, assim, ó, pela gordura, né? Perceba, por exemplo, quando você coloca um molho de tomate gorduroso dentro de um pote de plástico. A gente sabe que tem toxina no plástico. O molho com a gordura não é atraído para o pote plástico, né?
Se você coloca um alface nesse pote plástico, ele não vai ser atraído pelo plástico, mas um alimento com gordura vai, tá? Então a gente sabe que o tecido adiposo da gente, a gordura corporal da gente, ela tem sim uma quantidade de toxina estocada nela, tá? Por isso até que algumas pessoas quando começam a emagrecer, começam a ficar doentes, pessoal que começa a emagrecer com dieta maluca, porque não põe nutriente decente para dentro do corpo conseguir lidar com toda essa tranqueira que está guardada lá, tá? E esse organismo intoxicado pode ter dificuldade para emagrecer, porque vai passar a ter problema na tireoide, como a gente tem aquela disfunção cognitiva que eu estava mencionando para vocês, a pessoa começa a não perceber mais quando é que está com fome ou saciedade, confunde tudo, sabe? Começa a ter mais fome do que o normal, e aí a gente começa a ter resistência à insulina, diabetes, alergia, é um transtorno, tá? Eu explico tudo isso mais bonitinho, assim, lá no Afina. Inclusive, essa aula aqui é uma das aulas que tem lá no Afina. Ela tá um pouco mais longa lá, mas eu tô colocando com muito carinho toda a informação que eu acho que você vai já conseguir lidar com ela aqui, tá bom? Então, o que a gente faz numa dieta detox, né? Basicamente, a premissa da dieta detox não é você passar o dia inteiro só com suco e sopa, tá? Não é isso. Mas é você dar uma folga para o teu corpo. Deixar de dar para ele substâncias que vão causar mais trabalho para serem digeridas, sabe? Então, moléculas grandes, coisas que fazem uma digestão mais lenta, pesadona. Quais são essas coisinhas? Basicamente, ó, glúten, então tudo que tem farinha de trigo, cevada, deve ser evitado, tá? Leite e derivados por conta, não da lactose, mas por conta do tamanho da proteína que tem esses leites e derivados. Cafeína, álcool, açúcar, adoçante, todas essas coisas deveriam ser evitadas. Como você provavelmente não está com acompanhamento de perto, individualizado, sugiro que você faça, se você tem essa intenção, eu comi demais no final de semana, bebi muito, preciso fazer uns 3 dias de detox porque eu estou me sentindo estufadona, pesadona. Então faça uns 3 dias livre desses alimentos, mas não precisa ficar livre deles para a vida inteira, tá? Calma aí. Bom, o que você vai comer no lugar, então, do seu pãozinho, se você não pode comer? Ou do seu, sei lá, do seu leitinho, se você gosta. Todas essas opções que você está vendo aqui, você pode consumir, ó, no café da manhã, por exemplo, tá? Batata doce, cuscuz, a tapioca, uma banana com aveia. Tem aveias no mercado que são livres de glúten, porque as aveias aqui no Brasil, elas são plantadas em esquema de rodízio, né, e elas são contaminadas. Mas, por exemplo, essa dessa marca que está aqui no vídeo, dessa linha, dessa caixinha aqui, ela não tem, tá? Então dá para você usar fruta com aveia, ou para fazer uma receita, ou para comer assim mesmo. E a gente já tem no mercado também muitas marcas que oferecem farinhas, misturas de farinhas prontas para a gente fazer em casa, nosso próprio pão caseiro. Eu gosto bastante dessa da Dr. Oetker, tem uma outra também de uma marca chamada Char. No próximo slide vocês vão ver a marca escrita lá. Que eu acho que são interessantes de se usar para fazer esses pães. Porque o grande problema da maioria dos pães sem glúten é que eles esfarelam. Não sei se você já provou, depois deixa comentado aqui embaixo para eu saber, tá bom? E para fazer os leites, né? Como é que é? Se você é bezerro, se você é dependente de leite, você pode fazer uma bebida branca que lembre leite, né? Por quê, gente? Porque só leite é só o que sai das tetas, né? Das mamas dos animais. Então, a gente chama de leite de inhame, leite de coco, leite de amêndoas por pura, mera convenção, tá? Mas são bebidas, né? Bom, como é que é o leite de inhame? Eu gosto bastante, que é um leite muito prático. Você só precisa cozinhar esse inhame e tirar a casca, obviamente, e bater com água. Combina com frutas vermelhas congeladas, com banana para fazer uma vitamina, fica bem gostoso. Inhame é neutro, não tem gosto de nada, vai dar bom, tá bom? Leite de coco, você pode pegar o seu coco, descascar, tirar a parte marrom dele e bater no liquidificador com água quente, bater bem e depois usar um paninho para coar este leite de coco. O que sobra no paninho, você pode usar essa farinhazinha, você pode usar para colocar sobre as frutas, você pode usar para fazer bolinhos, tá? O leite de amêndoas é quase igual ao do coco. A diferença é que você vai deixar essas amêndoas de molho por umas 12 horas e aí vai bater com água. Qual a quantidade de água para a quantidade de coco, quantidade de amêndoas? Isso vai depender muito, tá? No caso do coco, se você gosta de um leite de coco mais grossinho, você vai ter que ir colocando aos poucos e vendo como é que tá. Eu geralmente uso para meia xícara de amêndoas, eu uso 1,5 xícaras de água, tá?
Para o coco, fica um pouco mais difícil de falar, mas ó, para um coco inteiro dá pra gente usar aí uns 900 ml de água, 800, 900 ml de água, tá bom? Verônica, eu não tenho tempo para fazer as coisas, eu gosto de praticidade. A gente tem algumas coisas interessantes no mercado. Lembre-se que na detox a gente tem que evitar os alimentos que tenham muita tranqueira, muito conservante e corante, né? Então eu escolhi aqui algumas marcas que eu acho interessante, alguns produtos que são interessantes. No caso do leite de soja, só tome cuidado para que ele seja orgânico, tá? E olhem sempre os rótulos, porque tem muito leite vegetal cheio de tranqueira, cheio de porcaria, beleza? Vamos comer por dia brássicas, né? Consumir pelo menos 2 xícaras de folhas ao dia. O que são brássicas? É toda essa galera aqui, ó. Elas são importantes porque elas têm substâncias que ajudam o nosso corpo a detoxificar. Não é à toa que a gente usa, por exemplo, a couve ou o repolho roxo para fazer sucos verdes, né? Os sucos detox, certo? Chás você pode utilizar também, mas ó, não vai adoçar esses chás, tá? E não é o chá que vai fazer o detox sozinho. Você vai beber bastante água, esses chás vão ajudar você a fazer xixi, vão entrar também com fitonutrientes, mas você não deve achar que só de tomar chá e suco verde você está fazendo detox, tá bom? Por último, e não menos importante, lembra que eu falei das toxinas mentais? Então, respeita o próximo, respeite a você mesma, fale não quando você precisar falar não. Fica tentando agradar todo mundo, que ninguém agrada todo mundo, tá? Reconheça quando você está cansada demais para fazer alguma coisa. Respire. Ó, eu mesmo fiz esse vídeo inteiro falando rápido, ó, vamos respirar fundo. A gente não tem esse hábito de respirar fundo, a gente priva o nosso corpo de oxigênio quando a gente deveria respirar fundo. E repouse. Ninguém consegue fazer detox, um corpo não consegue se recuperar se ele não tiver uma qualidade mínima de sono, se ele não tiver boas noites de sono, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, lembra de seguir aqui o meu canal, né? Eu sou nova nesse negócio de YouTube, mas ó, me segue aqui, ativa as notificações e encaminha esse vídeo para as pessoas que precisam assistir, tá bom? Um beijo grande, até a próxima!